Eu não sei com respeito a com vocês alunos, se vocês é que vocês são alunos, mas são alunos daqui. Eu não sei se vocês teriam direito a receber algum auxílio financeiro, mas eu também não sei se já passou o prazo, porque esse negócio de auxílio financeiro do Simpla é 6 meses antes, assim, que começa. Então, eu não sei se já passou o prazo, mas eu acho que para inscrever é só lá, preencher os dados, a não ser que vocês queiram apresentar alguma coisa, e vocês têm que preencher também aquele outro lado de pôster, se vocês têm algum trabalho para apresentar, aí tem um outro formuláriozinho, acho que vocês têm que preencher para submeter pôster. Bom, nossa aula já está sendo gravada. Hoje é a nossa... E era para ser nossa última aula, mas vai acabar sendo nossa penúltima mesmo, porque não vai dar tempo de falar tudo que eu pretendo nesta aula. É claro que a aula que vem vai ter ainda espaço para perguntas, mas eu vou passar logo aqui que eu quero, num certo sentido, terminar o nosso curso com um grande resultado, um resultado que envolva tanto a parte de categorias quanto a parte de módulos. Então, eu vou falar sobre a equivalência de Morita. Ontem eu tinha visto o nome dele, peraí, deixa eu só pegar aqui de novo, Morita. O nome dele é Kiichi Morita. Ele nasceu em 1915, morreu em 1995, matemático japonês, obviamente, e ele que é responsável por esses teoremas. Então, só um contexto histórico aqui. Então, por incrível que pareça, tem na história da matemática, principalmente na matemática recente, existem grandes matemáticos japoneses. Por exemplo, não sei se todos vocês conhecem a conjectura de Taniyama Shimura, né, que é o que o Andrew Wiles demonstrou e que implicava, inclusive, o fato da conjectura de Fermat ser verdadeira, quer dizer, não existir soluções para equações x a n, mas soluções inteiras para equações x a n mais y a n igual a z a n. Então, e o Morita, mas não sei se bem... Então, na verdade, conjectura de Fermat, então só, já que eu abri a brecha, né, então a conjectura de Fermat diz assim que não existem x, y, z inteiros, obviamente, por exemplo, inteiros não triviais, porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, ou x igual a 0, y igual a 1, z igual a 1, ou então todo mundo 0, isso aqui sempre vale. Então, quer dizer, tirando essas aqui, não existem tais que x a n mais y a n igual a z a n. Quer dizer, para n maior ou igual... Não, igual existe. Para n maior que 2. Então, essa é a conjectura de Fermat. Mas a conjectura de Fermat tinha a ver com uma coisa mais legal, que é o fato de que é chamado conjectura de Taniyama Shimura, que tem a ver com curvas elípticas elas estão relacionadas com formas modulares. Então, só por como coincidência, ontem eu vi no YouTube, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Aqui. Eu vou pôr aqui, peraí.
Cadê? E Ernest... Ó, esse link aqui. Depois vocês assistam. Esse link aqui é um link que eu achei muito interessante. Aliás, esse canal eu achei o máximo. Ele é um canal que o cara, ele deve ser estudante, inclusive ele não deve ser um professor, assim, e ele está aprendendo coisas, então ele tenta explicar do jeito dele, bem, e é bem legal o jeito que ele fez, com recortezinhos, com papéis, assim, é fantástico, assim, vale a pena assistir esse vídeo, é curtinho, acho que tem menos de 10 minutos, mas é um vídeo que fala sobre exatamente a conjectura de Daniel-Shimura e o que tem a ver com o teorema de Fermat. Então, o Léo perguntou sobre isso, então, só para deixar assim, registrado, e interessante que eu vi isso ontem, assim, esse videozinho, me apaixonei pelo canal do rapaz. Vamos voltar, então. A equivalência de Morita. Então, qual que é a definição? Definição. Dois anéis RS são ditos ser Morita equivalentes se suas categorias de módulos são equivalentes. Então, a gente já viu o que é uma equivalência categórica. Então, uma equivalência... Então, aqui estou falando que a categoria de módulos sobre R, a categoria de módulos sobre S, se tem uma equivalência. Então, o que significa uma equivalência? Então, significa dois funtores, um que vai nessa direção e outro que vai nessa, e duas transformações lineares, duas transformações naturais. Uma que vai da identidade, então, daqui, da identidade na categoria dos módulos em R para composição GF, e outro que vai na direção contrária, e aqui são isos naturais. Outro que vai de FG para identidade em módulos de S. Esse aqui são isos naturais, e você já pode escolhê-los de tal forma que eles satisfaçam aquelas condições que a gente discutiu, então que na verdade que eles sejam adjuntos. Na verdade vai ter a prova já está pronta, e a prova vai ter coisas sobre, assim, mais detalhes sobre isso aqui para vocês fazerem na prova. Então, a prova vai estar aberta a partir do meio-dia da quinta-feira, já está pronta, já pus lá, se vocês olharem o link, está lá, só que vocês só podem acessar a partir de meio-dia da quinta-feira. E podem entregar até meia-noite do sábado para domingo. Ok? Então sim, se dois anéis têm a mesma categoria, então significa que os anéis têm as mesmas representações. Então, num certo sentido, eles podem não ser isomorfos. Então, duas observações importantes. Obviamente, se um anel é isomorfo ao outro anel, então eles são Morita equivalentes. Então, essa aqui é a notação para RE Morita equivalente a S. Segunda observação, a relação de Morita equivalência é uma relação de equivalência.
Quer dizer, R sempre é morita equivalente a R, por causa de cima, né? Que ele é igual, então ele é isomorfo. Se R é morita equivalente a S, então S é morita equivalente a R. Por quê? Porque isso aqui significa que as categorias de modos de R e S são equivalentes. Então, tanto faz falar que a categoria de R modos é equivalente à categoria dos S modos, ou que a categoria dos S modos é equivalente à categoria dos R modos. E também se R é morita equivalente a S e S é morita equivalente a T, então, por composição, quando você compõe duas equivalências categóricas, você continua tendo uma equivalência categórica. Então, você consegue chegar à conclusão que o R também é morita equivalente a T. Então, assim, uma coisa, nem sempre é verdade que se R é morita equivalente a S, então implica que R é isomorfo a S. Na verdade, quase nunca é verdade. Então, quer dizer, a gente nunca vai procurar por isomorfismo. É claro que a gente estava falando até agora de isomorfismos. Isomorfismo, ele já, assim, é a coisa mais próxima assim, que a gente quer que a gente tinha de igualdade. Mas eu falei que quando a gente sobe para o nível categórico, ao invés de isomorfismo, por exemplo, isomorfismo entre categoria é uma coisa sem graça, mas equivalência categórica é uma coisa rica, porque você descobrir que duas categorias são equivalentes, você descobrir que dois mundos estão relacionados e eles não sabiam. Então é como aquela coisa de desenho animado ou de filme de ficção científica, que você tem uma realidade aqui, tem uma realidade paralela aqui, mas não sei quem assistiu Fringe, uma série que passou no início dos anos 2000, o Fringe era interessante, porque tinha um mundo daqui e tinha um mundo paralelo de lá, então tinha as pessoas daqui, tinha as pessoas de lá, elas pareciam fisicamente, mas elas tinham personalidades diferentes e teve uma hora que elas interagiram, mas assim, tinha as pessoas daqui, as pessoas de lá, assim, claro que, por exemplo, às vezes morria uma pessoa aqui que não morria lá, então acontecia de alguma pessoa passar de um para o outro, mas, então, assim, você tinha mais ou menos o que a gente pensa em tipo de equivalência categórica. Você não tem exatamente as mesmas coisas, mas no global, no todo, você tem o mesmo aspecto. Então, você dizer que dois anéis têm as mesmas representações, então significa que eles fazem as mesmas coisas. Então, num certo sentido, eles têm muitas propriedades, se eles são morita equivalentes, muitas propriedades cohomológicas, outras propriedades que você pode estudar dos anéis, elas vão acabar sendo iguais, porque elas basicamente concernem a módulos. Então, qual a ferramenta? A ferramenta para estudarmos morita equivalência são os contextos de morita. Então, na verdade, assim, como é que a gente pode analisar se duas categorias são de modos sobre dois anéis diferentes são equivalentes? Então, se existe um contexto de morita com certas propriedades. Então, deixa eu explicar o que é contexto de morita. Definição. Um contexto de morita é uma sextupla. Então, tem 6 informações importantes. Então, tem a informação dos anéis, tem a informação dos modos e tem a informação dos morfismos. Então, vamos entender isso aqui. Em que R e S são anéis. 2. M, ele é um R módulo, ele é um bimódulo, é um RS bimódulo. É um R módulo à esquerda, S módulo à direita, é um RS bimódulo. E N é um
SR bimódulo. Então, tem 2 bimódulos, você vê que tem ordem diferente, aí 3. Eu tenho sigma, que vai de M tensor N. Veja que o M é S módulo à direita e o N é S módulo à esquerda. Então, esse é produto balanceado sobre N. Isso aqui vai no R, e isso aqui é morfismo de R bimódulos. E tal, agora vai na direção contrária. N tensor M. Ó, o N é R módulo à direita, o M é R módulo à esquerda, então esse aqui é um tensor balanceado sobre R, e veja que aqui ficou S aqui, enquanto aqui no desenho tinha ficado R, é um R módulo à esquerda, um R módulo à direita, então aqui também tem a R módulo à esquerda e à direita trivialmente, porque está no anel, né? Então, e esse cara aqui, ele é morfismo de S bimódulos. E aí, a informação 4 é que eles são compatíveis no seguinte sentido, para quaisquer M1, M2 pertencentes a M, qualquer N pertencente a N, então se eu fizer sigma de M1 tensor N, então esse aqui é um elemento de R aplicado no M2, ó, veja que o M2 está em M, M é um R módulo à esquerda, então eu estou agindo aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o M1 agido. Agora eu vou fazer o seguinte, para as ações de S, eu vou pintar o quadradinho aqui, para ficar diferenciado. Aqui ações de R e aqui ações de S. Então esse cara, o tal de N, M2, ele mora em S, então ele age no M1, que mora em M, à direita. Então, quero que isso aqui seja verdade, e também para quaisquer N1, N2 e N, e qualquer M pertencente a M, eu quero que aconteça isso aqui. O tal de N1, N. Isso aqui, ele pertence a S. E o N, ele é um S módulo à esquerda. Então, eu vou agir isso aqui no N2. Isso aqui seja a mesma coisa de pegar o N1, aí pegar o sigma, aqui é o M, de M com N2, isso aqui é um cara de R, então ele age à direita nos elementos de N. Então, eu quero que essas duas relações de compatibilidade aconteçam. Então, é bastante informação. Claro que, assim, você vê que não é, assim, não é uma coisa simples, assim como também não é simples você pegar e tentar achar o funtor diretamente de uma categoria de módulos para outra categoria de módulos. Então, quer dizer, você tem trabalho, você tem que achar todos esses elementos aqui. Eu vou dizer aqui, definição. Um contexto de Morita RS, MN, sigma tal, é exato se sigma e tal são sobrejetores. Então, que esses dois morfismos de bimódulos são sobrejetores. Então, assim, vamos dar um exemplo, vamos começar a dar exemplos aqui para a gente tentar entender. Então, o primeiro exemplo, Então, R, um anel qualquer. E S, eu vou pegar o anel de matrizes N por N sobre R. Então, quem mora aqui? Mora matrizes N por N, os índices I e J vão de 1 até N, onde as entradas da matriz pertencem ao anel R. E aí a multiplicação matricial natural aqui. Então, esses são os dois anéis. E quem que vai ser o meu M? O meu M vai ser o Rn, mas eu vou escrevê-lo como vetores linha.
Ok? E meu N também vai ser o Rn, mas só que aqui eu vou escrever como vetores coluna. Então, é o mesmo conjunto, é o R, Rn, é R mais R mais R, N vezes. Então, os dois são iguais, só que os elementos de um deles eu vou representar com vetores linha e outro eu vou representar com vetores coluna. Então, M vai ter que ser módulo R módulo à esquerda e S módulo à direita. Então, como é que você multiplica um elemento do anel por um vetor linha? Você simplesmente multiplica entrada a entrada. E como é que você multiplica um vetor linha por uma matriz do lado direito? Do jeito tradicional. Então, quem que vai ser esse aqui? Vai ser o vetor. Se você olhar bem, isso aqui vai ser uma soma em I de 1 até N, xi a I 1, aí até o último, I de 1 até N, xi a I N. Então, esse vetor linha que é o que vai aparecer quando você faz essa multiplicação. Por outro lado, o N também ele vai ser um S módulo à esquerda e R módulo à direita, então tem que dizer como é que você pega um vetor coluna e aplica um elemento de A. Então, da forma tradicional, eu não sei se o anel é comutativo ou não, então eu vou escrever assim, ele é dessa forma. E como é que você aplica uma matriz num cara desses? Então, também da forma tradicional, isso aqui vai ficar J de 1 até N, A1J, XJ até aqui é ANJXJ. Então, esse aqui é o vetor coluna. Então, aqui está a estrutura de bimódulo. E agora falta dizer quem que é o sigma e o tal. Então, o sigma, ele tem que ir de M, N, para R. E aqui, ele é balanceado aqui. Então, eu vou pegar M é um vetor linha, N é um vetor coluna, e vou levar nessa soma aqui. Dá para ver facilmente que, ó, se eu multiplicar aqui do lado de cá por um elemento, por um elemento do anel, ele vai estar aqui, ele pode sair para fora. E se eu multiplicar do lado de cá por um elemento do anel, também ele vai estar aqui, e aí ele pode sair para fora. Então, quer dizer, no final das contas, esse aqui é fácil ver que sigma é morfismo de R bimódulo. Aqui eu estou dentro do anel, isso aqui é um elemento do anel. Agora, para ver que ele é balanceado, aí tem que fazer uma conta. Eu vou deixar para vocês fazerem, mas basicamente vocês têm que mostrar o seguinte: você pega x, pega x1 até xn, pega uma matriz A11, A1n, AN1, ANN, e faz com y1 até yn. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar à conclusão que isso aqui dá ij de 1 até n, xi, aij, yj.
E se vocês fizerem do outro lado, isto aqui também vai dar exatamente este mesmo resultado. Então, quer dizer, eu deixo para vocês verificarem essas continhas básicas, que é só fazer conta e não se perder nos índices aqui. Vocês vão ver que dá exatamente isso que eu escrevi. Agora, vamos ver o que acontece com o tal. Então, eu vou definir o tal, que agora ele está indo de N, M para S, que é matrizes N por N de R. Então, eu tenho que pegar aqui um vetor coluna com um vetor linha e tem que levar na matriz xi, yj, na entrada ij tem o produto xi, yj. Então, essa aqui é uma matriz. Então, você pode escrever assim, x1, y1, x1, yn, xn, y1, xn, yn. Isso que quer dizer esse símbolo aqui. Tem xi, yj na entrada ij. Ok? É fácil ver que se eu multiplicar por um elemento do anel aqui, vai ter o A depois do X. E se eu multiplicar por A do outro lado, vai ter um A antes do Y. Então, vai aparecer um A aqui no meio. E tanto faz você grudar primeiro com Y com X, porque isso tem a ver com a associatividade no anel. Então, ele é balanceado por R. E tem que ver que isso aqui, então balanceado aqui é fácil. Agora, tem que ver que tal é morfismo de S bimódulo. Eu vou fazer só de um lado, só para vocês verem. Então, primeiro você tem que fazer esse aqui, tal de A11, A1N. Esse 1 aqui ficou muito ruim. AN1, ANN, em X1, XN, Y1, YN. Então, isso aqui é tal de somatória A1 I XI até ANI, ou vamos pôr uma outra soma aqui para não confundir. Esse aqui é KK, NK, XK, aqui a soma está em K, de 1 até N, com o vetor Y1 até YN. Então, é uma matriz que na entrada IJ vai ter a soma K de 1 até N, AIK, XK, YJ. Então, e se você olhar bem, isso aqui é exatamente o produto da matriz A11, A1N, AN1, ANN, pela matriz X1, Y1 até X1, YN, XN, Y1 até XN, YN. É exatamente o produto dessas duas, mas esse aqui é o tal do X1, XN, Y1, YN. Então, basicamente, é esse tipo de conta que tem que fazer. E também, aqui, o contexto... tem que provar também, então eu vou deixar para vocês provarem a associatividade. Quer dizer, se você fizer sigma de x1 é xn com y1 até yn, isto aqui em z1 até zn,
Isso aqui tem que ser a mesma coisa que x1 até xn, agido do lado de cá por tal de y1 até yn, z1 até zn, e você tem a outra também com tal. Que tal de x1, xn, y1, yn. Isto aqui é uma matriz que é aplicado em z1 até zn, tem que ser a mesma coisa que o vetor x1 até xn, agido à direita pelo, não, aqui, pelo elemento do anel, sigma de y1 até yn, z1 até zn. Então, vou deixar também para vocês fazerem, verificarem esse pedaço aqui dessa conta. Só para a gente não perder tempo com esse tipo de continha aqui. O sigma é sobre, por quê? Para qualquer A pertencente ao anel, o A, concordo que é o sigma de A 0,0000, tensor 1 do anel 0,0000. Isso aqui dá exatamente o A, porque tem A vezes 1 na primeira entrada e 0 em todo o resto. E o tal também é sobre, porque se a gente pegar as matrizes E e J, sabemos que é a matriz que tem 1 na linha I, coluna J, 1 nessa entrada, e 0 em todo o resto. Essa é a matriz EIJ. E a matriz EIJ, ela é o tal do seguinte, então você tem aqui, tem 1 do anel na iésima entrada, e tem 1 na jésima entrada aqui, 0 em todo o resto. Então, se você fizer o tal dessas duas aqui, vai aparecer uma matriz que tem 1 na iésima e jésima posição e 0 em todo o resto. Então, quer dizer, e se você tem essas matrizes elementares, você tem todas as matrizes, porque isso aqui é linear, é biaditivo. Então, você pode escrever qualquer matriz, ela pode ser escrita como sendo onde aqui você tem as matrizes elementares e aqui você tem a entrada AIJ. Então, uma matrizinha dessa é que tem a entrada AIJ na posição IJ e 0 em todos os restos. E aí você soma sobre todas essas entradas. Aí você tem a matriz inteira. Então, se você tem essas aqui, você tem todas. Então, como tal e sigma é sobre, então esse contexto é exato. Então, o contexto exato, a gente vai mostrar daqui a pouco, vai implicar morita equivalência. Então, vai ter uma equivalência categórica entre módulos sobre N e módulos sobre matriz N por N, módulo sobre R e módulo sobre matriz N por N sobre R. Aqui para qualquer N. Então, isso é interessante. Veja que o anel está longe de ser isomorfo a um anel de matriz. Pega, por exemplo, um anel comutativo. Anel de matriz é sempre não comutativo. Então, quer dizer, mesmo assim, você ainda pode ter uma equivalência entre, se você pega todas as representações possíveis de um e todas as representações possíveis do outro, dá a mesma coisa. Isto é impressionante. Isto é altamente não trivial, mind-blowing, porque você está pegando duas coisas que são de tamanhos diferentes, mas no final das contas elas fazem as mesmas coisas. O efeito líquido do anel R e o efeito líquido do anel matrizes de R
para qualquer tamanho das matrizes é o mesmo. Então, isso em termos de teoria de representações. Então, teoria de representações, no certo sentido, é aquilo que eu falei, que você tenta... então, por exemplo, aquela história de que você... Lembra que eu falei, acho que logo nos primeiros dias, você fazer um CSI, tipo um jogo assim, o detetive chega, vê a cena do crime, vê que tem uma poça de sangue, tem o corpo, aí tem um fio de cabelo, e aí ele olha os traços, ele tenta descobrir quem que é o assassino. Então, em geral, não dá para fazer isso plenamente, porque o que você vai acabar é com uma família, no caso aqui, você vai acabar com uma família infinita de possíveis assassinos, porque se você olha para essa categoria, a categoria é a mesma. Então você vai pensar, o assassino é o R. Não, mas o assassino pode ser matriz 2x2 sobre R. Ah, não, mas o assassino pode ser matriz 3x3 sobre R. Então todas essas possibilidades possíveis estão presentes aqui. Então, aí você tem que ter, obviamente, mais coisas, mais informações internas na categoria. Se a categoria tem mais propriedades internas, além de simplesmente ser uma categoria de módulos, você consegue tirar mais informações que talvez sejam mais relevantes para você reduzir o número de suspeitos e talvez chegar à condição de você ter um único suspeito, que é o cara que você vai prender no final das contas. Então, mas então agora a gente está vendo que podem ter muitas coisas interessantes. Um segundo exemplo que eu vou dar é o seguinte exemplo. Você pega G, um grupo finito. Então, isso aqui é a ordem de G. E eu quero que a ordem de G não seja um divisor da característica do corpo. Então, pega um corpo, G é um grupo finito, K um corpo. Então, corpo de característica é assim. Então, se a característica for 0, ok. Se a característica for P, você tem que pensar que a ordem do grupo não pode ser um divisor. Por quê? Porque eu quero ter um sobre G no corpo. Se a ordem divide a característica do corpo, então isso aqui seria 0 dentro do corpo. Isso significa dizer que Desculpa. Na verdade, é o contrário, né? Se a característica do corpo não divide a ordem de G. Quer dizer, então você tem a ordem de G e a característica não divide, então então se a característica do corpo divide a ordem de G, significa que a ordem de G é 0 dentro do corpo, então você não pode ter o inverso da ordem de G. Então é importante essa informação aqui, vocês vão ver daqui a pouco. E aí você pega uma álgebra. Uma álgebra sobre K. Então, um espaço vetorial sobre K, que é um anel, aquilo que a gente já sabe. E aí, vamos pegar alfa, uma ação. Então, uma ação de G por automorfismo. Então, ele é ação, no sentido que isso aqui é um grupo, então, isso aqui é um morfismo de grupos. Quer dizer, então, se é ação, então esse aqui é um homomorfismo de grupos, então, quer dizer, alfa de G composto com alfa de H igual a alfa de GH, mas eu quero que cada alfa G, que vai de G para G, eu quero que aconteça isso aqui, que ele, como isso aqui é um automorfismo de G, não, automorfismos de A. Estou falando da álgebra. Ele age sobre... É uma ação de G em A por automorfismo. Então, pego o produto na álgebra, ele tem que ser um morfismo de álgebra. Então, ele tem que fazer isso aqui e o alfa da unidade tem que levar na unidade para todo G. Então, tem que acontecer mais essas duas condições aqui.
Isto é ser uma ação. Você pode ter várias ações que não são por automorfismo, são apenas bijeções. Mas eu quero que... Ah, claro, linear, né? Alfa G linear. Também. Cada uma delas aqui, se A é um espaço vetorial, então, em particular, automorfismo de G está dentro do grupo das transformações lineares de A em A invertíveis. Ok? Então, isso é um subgrupo lá dentro. Tá, então essa é uma ação. E aí eu vou construir duas novas álgebras. Primeiro, esse aqui que é uma subálgebra. Pega os elementos de A que são invariantes. Isso aqui é uma subálgebra. É fácil ver. Se você soma, porque o alfa de G é linear, então ele abre por adição. Então, se A e B estão lá dentro, A mais B também está. E também, como, por exemplo, você pega A e B, então alfa G de A mais B igual a alfa G de A mais alfa G de B, isso aqui é A mais B. E a mesma coisa vale para o produto. Então, ele é morfismo de anéis. Então, o 1, obviamente, pertence a alfa G, porque, pela definição aqui, para todo G, leva 1 no 1. Então, isso aqui é uma subálgebra. É uma subálgebra de A. Mas, e aí eu vou definir uma outra álgebra que é a seguinte. Vou chamar isso aqui de produto cruzado. Então, o produto cruzado, ele basicamente é uma soma direta de cópias de A, só que eu vou pôr um marcador aqui para dizer que esse ΔG é um marcador. Então, na verdade, é como se eu estivesse pondo a base canônica aqui dessa... então, ele é basicamente um A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, tantas vezes quanto forem os elementos de G. Então, simplesmente ΔG é base canônica. Mas isso aqui como a módulo ou como espaço vetorial. Certo? Eles são cópias distintas de A. Mas como é que eu faço o produto? Ele é uma álgebra. Então, eu tenho que dizer como é que eu faço o produto de um cara assim por um cara assim. Então, quer dizer, eu poderia escolher uma forma básica, que é A vezes B delta GH. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Eu vou pegar, vou agir... Ó, tem que passar o G pelo B para chegar no H. Então, eu vou agir o G no B para encostar o G no H. Então, essa é a definição. E quem que é o 1? A unidade aqui é simplesmente 1 de A vezes delta E. Esse aqui é a unidade padrão aqui nesse... Então, isso aqui tem que mostrar que isso aqui é um produto associativo. Então, por exemplo, coisas que eu vou deixar para vocês verificarem, né, aqui. Por exemplo, aqui. Tanto faz vocês fazerem esses dois primeiros ou fazer esses dois aqui. Então, tá. Então, esse é... Então, vou deixar isso aqui para vocês verificarem usando esse produto aqui. Ó, veja que para vocês fazerem isso, vocês vão ter que usar todas as propriedades. Vocês vão ter que usar em algum momento isso aqui, vão ter que usar isto aqui, vão ter que usar todas elas. E também o fato de que 1 de A delta E
em A delta G, isso aqui é o próprio A delta G, tanto de um lado quanto do outro. E aqui, ó, tem de novo, ó, quando você passar isso aqui, o G vai agir no 1. Então, o G vai agir no 1, então tem toda aquela informação. Então, isso aqui vai dizer que esse AG é uma K-álgebra também. Ok. Então, tem dois anéis, que na verdade são duas álgebras, né? Vão ser K-álgebra. E agora vamos criar os módulos. Então, o A vai ser o meu M e vai ser o meu N. Então, eu tenho que dizer como é que... Ó, veja que o M tem que ser um cara que é AG módulo à esquerda e um A cruzado com G módulo à direita. E o N tem que ser o contrário. Tem que ser um A cruzado com G módulo à esquerda e um AG módulo à direita. Então, vamos ver como é que fica isso aqui de fato. Então, olha só. A ação de AG em A, tanto à esquerda, que é nesse caso aqui, quanto à direita, que é nesse caso aqui, veja que, de novo, esses dois aqui são iguais ao próprio A. É dada pela multiplicação em A. Veja que AG é uma subálgebra de A, então posso multiplicar tudo, porque está tudo em A, então é a multiplicação em A. Então, o que eu preciso ver é o que é essa a ação à direita e à esquerda. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui para dar cores. Então, não preciso mais dessa cor, não preciso mais dessa cor. Então, vamos lá. A ação à esquerda é simplesmente assim. Então, a ação à esquerda ela é dada da seguinte maneira. Então, eu quero o que é um A delta G aplicado em B. Isso aqui é simplesmente A alfa G de B. Essa é a definição. Aí tem que ver que dá estrutura de AG módulo. Então, vamos fazer só uma conta aqui. Vamos ver quanto que é A delta G aplicado em B delta H aplicado em C. Então, esse aqui é A delta G aplicado em B alfa H de C, e isso aqui é A alfa G aplicado em B alfa H de C, e então, isso aqui então é A alfa G de B alfa GH de C. Tá. Agora, vamos ver o que. Então, isso de um lado. Agora, vamos ver o que dá do outro. Então, eu vou fazer a mesma conta. Eu vou vir aqui, ó. Agora, eu vou fazer a seguinte conta. O que é? A delta G, B delta H aplicado em C. Então, isso aqui é A alfa G de B delta GH aplicado em C. Então, é A alfa G de B, alfa GH de C. Se vocês olharem bem, dá exatamente esse resultado que está
na página anterior. Então vai ter estrutura de AG módulo à esquerda. Então, agora vamos... Eu vou ficar repetindo isso aqui. Agora eu vou apagar tudo isso aqui. E eu vou dar a estrutura de, sei lá, azul aqui. De AG módulo à direita sobre A. Então, tem que dizer como é que um A agido por P delta G. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agir com G a menos 1 em AB. Então, essa é a definição. Então, tem que ver que isso aqui também tá boa, essa definição. Então, vamos lá. A aplicado de B delta G, aplicado de C delta H. Então, vamos ver, isso aqui é alfa G menos 1 de AB, e esse aqui aplicado de C delta H. Então, isso aqui dá alfa H menos 1 de alfa G menos 1 de AB, C. Tá? Vamos ver o que acontece. Bom, a gente pode escrever isso aqui como sendo alfa GH menos 1 aplicado em AB é alfa H menos 1 aplicado em C. Isso de um lado. Do outro lado tem, eu pego B delta G com C delta H, isso aqui é o A aplicado de B alfa G de C delta GH. Então, isso aqui dá alfa GH menos 1 aplicado em AB alfa G de C. E se você abre de novo, isso aqui dá alfa GH menos 1 em AB. Aí GH menos 1 bate em G, isso aqui, GH menos 1 é igual a H menos 1, G menos 1. Então, esse G menos 1 bate no G aqui, então só sobra alfa H menos 1 aplicado em C, que é a mesma linha de cima. Então é módulo à direita aqui, nesse caso. Bom, então temos os módulos. Então, agora vamos ver quem que é o sigma e o tal. Temos os bimódulos. Então, vamos ver. O sigma está indo de A, tensor A, e aqui ele tem que ser, o A aqui é o M e o N, então ele tem que ser balanceado por A, produto cruzado com G, indo aqui em AG. Então, vou pegar dois elementos aqui e vou levar nesta soma aqui. Por que que isso aqui está no lugar correto? Porque se eu vier com alfa H aplicado nisso aqui, esse H entra direto aqui, ó, e vai dar, se eu faço alfa H, esse cara, isso aqui é tudo linear, então isso aqui sai, isso aqui fica alfa HG em AB. E o segredo da história é que, como eu estou somando sobre todos os Gs, então eu posso trocar. Então, aqui, na verdade, quando eu multiplico por um H, de novo, essa soma só mudei de lugar as coisas, mas eu continuo somando os mesmos elementos. Então, isso aqui é, de novo, uma soma 1 sobre G, uma soma sobre um outro índice K, onde eu estou somando. Então, esse cara aqui é, de novo, esse próprio cara aqui. Então, ele é invariante. Então, ele cai no lugar certo. Agora, mostrar que ele é balanceado é um pouquinho mais sofisticado. Vamos ver o que é sigma de A, agido de B delta G, tensor C. Então, isso aqui é o sigma de... Então, já primeiro vamos fazer essa conta aqui. É alfa G menos 1 de AB C. E isto aqui é
1 sobre G, soma sobre todos os H's, alfa H de alfa G menos 1 de AB, C. Então, isso aqui dá 1 sobre G, soma sobre todos os H, alfa de HG menos 1 em AB, alfa H de C. Esse é um lado. Então, vamos guardar esse lado. Eu não preciso mais desse aqui. Eu posso até fazer a conta aqui do lado. Ó. O que é o sigma de A, B delta G aplicado em C do lado de cá. Então, isso aqui é sigma de A, B alfa G de C. Então, isso aqui é uma soma. Vamos pôr um outro índice K aqui. Alfa K de A, B, alfa G de C. Então, vamos abrir aqui. Então, alfa K de AB, alfa KG de C. Então, se o K for igual a HG menos 1, eu vou chegar à conclusão que o meu H é igual a KG. Então, efetivamente, essa soma aqui e essa soma aqui, como eu estou somando aqui sobre todos os Ks pertencentes a G, e aqui eu estou somando sobre todos os Hs pertencentes a G, essas duas somas são iguais, fazendo com que ele fique balanceado aqui sobre o produto cruzado. Tanto faz aplicar o produto cruzado à direita no primeiro ou à esquerda no segundo, dá o mesmo resultado. E que ele é morfismo sobre a G é fácil, porque se eu entrar com um invariante aqui, esse invariante sai, porque, olha só, ele é morfismo. Talvez aqui... Só fazer mais uma continha aqui, só para... Então, sigma morfismo de AG bimóvel. Então, você pega um R em AG. Significa que alfa G de R é igual a R para todo G. Então, você faz RAB, o sigma dele, isso aqui é a soma em G, alfa G, RAB, isso aqui, alfa G de R, alfa G de AB, isso aqui é o próprio R, então esse R aqui sai para fora. Que é igual o R vezes o sigma de AB. E do mesma forma do outro lado, se você multiplicar BA, BR, o R vai estar à sua direita, mas você pode fatorar da mesma maneira para o outro lado. Então, com isto, você vê que ele é morfismo. Então, aqui temos o sigma, o tal. O tal agora, ele vai de A balanceado sobre AG em AG. Então, de novo, pego um AB e levo nesse cara aqui. Eu vejo que esse cara é um elemento do produto cruzado que estou com marcadores aqui, dos geradores. Então, esse é a forma com que eu faço esse cara. Então, veja que, de novo, se eu ponho, que ele é fácil ver que ele é balanceado, que se eu ponho um R aqui, esse R, ó, a R alfa G de B
delta G, mas aí eu posso escrever isso aqui assim. A, alfa G de R, alfa G de B, e aí eu posso juntar. Que é o tal de ARB. E aí, eu vou, assim, estamos caminhando para o final, eu quero terminar esse exemplo aqui, porque é um exemplo bonito para a gente começar depois a falar de outras coisas. Então, vamos lá. Ele é morfismo, então, vamos fazer tal é morfismo de AG bimódulo. Também vou fazer só de um lado. Parece que é mais difícil fazer do lado de cá. Então vamos fazer do que é o tal de A, B agido de CDG. Então, isso aqui é o tal de A, alfa G menos 1 de BC. Então, isso aqui é 1 sobre G, somatório sobre todos os Hs, A, alfa H de alfa G menos 1, então, alfa G menos 1 de BC, delta H. Isso de um lado. Agora, o que é o tal de AB vezes C delta G? Então, isso aqui é 1 sobre G, soma sobre K, A, alfa K de B, delta K, eu vou multiplicar por C delta G. Então, isso aqui vai dar 1 sobre G, A, alfa K de B, alfa K de C, delta KG. Então, dá para juntar os dois. Então, se eu chamar de KG igual a H, veja que o G está fixo. G aqui é fixo. Então, ou eu estou somando sobre todos os H ou sobre todos os K. Se eu chamo KG de H, então o K em particular vai ser HG menos 1. Então, esta soma aqui, veja que isso aqui é a própria alfa K de PC. Esses dois. Que está aqui. Então, essas duas somas, esta e essa, são a mesma soma. Então, do outro lado também dá para verificar. Então, vou deixar para vocês verificarem aqui. Deixar para vocês também fazerem um pouquinho de conta. Verificarem que o tal de ADG aplicado em BC é a mesma coisa que ADG tal de BC. Então, veja que isso aqui também é um cara que mora no produto cruzado, então isso aqui é um produto mesmo. Então, tem que fazer essa continha aqui também. E também tem a associatividade. Então, vamos ver o que é. Se eu faço A, B, C pertencentes a A, fazer sigma de AB, é isso aqui em C. Ó, veja que isso aqui está em AG, então é só multiplicar por C. Então, isso aqui é soma 1 sobre G, alfa G de ABC. Agora, por outro lado, o que é A agido de tal de BC? Então, esse aqui é o A agido de 1 sobre G, somatório em H, B alfa H de C, delta H. Então, isso aqui dá alfa H, tem soma aqui, né? Alfa H menos 1 de A, B alfa H de C. E aí, se eu faço essa coisa aqui, isso aqui dá 1 sobre a ordem de G, soma em H,
aqui dá alfa H-1 de AB vezes C. Agora, se eu faço aqui, simplesmente, essa aqui eu estou somando sobre todos os Gs, aqui eu estou somando sobre todos os H. Se eu faço G igual a H-1, e aí essas duas somas aqui coincidem também. É só estou fazendo uma troca de variável na variável da soma. Então, e aí eu deixo para vocês fazerem o outro, né, que é tal de A, B aplicado em C, tem que ser a mesma coisa que o A vezes sigma de BC. Então, deixo isso aqui também para vocês verificarem. Então, temos um contexto de Morita, ele é quase exato. O sigma é sobre. Porque se eu pego um R aqui em AG, ó, vamos fazer o sigma de R tensor 1. Isso aqui é 1 sobre G, somatório de G, alfa G de R vezes 1, que é 1 sobre G, alfa G de R, que é o próprio R. Então, eu estou somando o R tantas vezes quanto forem os elementos de G. Então, aqui eu vou ter ordem de G vezes o R, dividido pela ordem de G, isso aqui dá o próprio R. Então, aqui eu chego à conclusão que o R é sobre. Tal nem sempre é sobre. Então, quando que tal é sobre? Tal é sobre quando A for uma extensão KG dual Galois, o KG dual Hopf-Galois, né? Porque isso aqui é uma álgebra, isso aqui tem a ver com álgebras de Hopf. Hopf-Galois sobre AG. Então, AG é uma subálgebra de A, então eu posso pensar que é uma extensão. Mas eu quero que essa extensão ela vai ter uma coação desta álgebra de Hopf, que é a álgebra dual da álgebra de grupo, e os coinvariantes vão ser exatamente os invariantes aqui. Então, e aí tem uma condição técnica que basicamente dizer, assim, equivale a dizer que tal é sobre. Então, veja que tem uma profundidade. Quer dizer, o contexto de Morita é exato quando você tem uma extensão de Hopf-Galois. Bom, então, já estamos aproximando do fim, quer dizer, eu vou parar de gravar aqui.